Você já percebeu como a maioria das pessoas vive correndo para atender às expectativas dos outros, mas quase nunca para cuidar de si mesmas? A gente se acostuma a carregar o mundo nas costas, mas ignora o fato de que, sem saúde emocional e mental, nada faz sentido. O problema é que, muitas vezes, só enxergamos isso quando já estamos exaustos, doentes ou até sem ânimo para continuar. E é aí que vem a grande virada. Não dá mais para adiar? É hora de cuidar de você agora. E antes de seguirmos, eu quero te convidar a participar ativamente dessa conversa. Deixe um like se esse tema já fez sentido para você em algum momento da vida. Se inscreva para não perder nenhum vídeo e comenta aqui embaixo. Qual foi a última vez que você parou de verdade para se cuidar? Sua resposta pode inspirar outras pessoas que também precisam desse lembrete. Quantas vezes você já deixou de dizer não só para não magoar alguém? Quantas vezes você se anulou, engoliu suas próprias vontades e até se prejudicou só para atender às expectativas de outra pessoa? Essa é uma das maiores prisões invisíveis que existe, viver para agradar os outros. No início pode até parecer algo nobre, ou um sinal de generosidade, mas com o tempo você percebe o quanto isso é pesado. É como se você estivesse carregando uma mala cheia de coisas que nem são suas, mas que te obrigaram a segurar. O resultado? Cansaço, frustração e a sensação constante de não ser bom o suficiente. E sabe qual é o problema? Pessoas que vivem sempre tentando agradar nunca se sentem satisfeitas. Por quê? Por mais que você faça, sempre haverá alguém pedindo mais, sempre haverá uma crítica, sempre haverá uma cobrança. Você se esforça ao máximo e ainda assim sente que falhou. Mas aqui vai a verdade que ninguém te conta. Quem vive para agradar os outros, perde a chance de ser feliz de verdade. Você acaba se desconectando de quem você é, dos seus sonhos, dos seus limites. E a vida, que deveria ser leve e significativa, passa a ser um fardo. Por isso, cuidar de você significa também aprender a se posicionar. Não se trata de ser egoísta, mas de entender que você não pode continuar sendo o personagem secundário da própria história. Colocar limites é um ato de amor próprio e, na verdade, um dos maiores sinais de maturidade emocional. Se você está se identificando com isso, eu quero que escreva nos comentários: você tem dificuldade em dizer não? Essa é uma das maiores causas de sobrecarga emocional, e reconhecer isso já é o primeiro passo para recuperar sua paz. Muita gente pensa que autocuidado é algo superficial, ligado apenas à estética, como fazer skincare ou ir ao salão. Claro que isso pode fazer parte, mas o verdadeiro autocuidado vai muito além. Ele está ligado a como você se trata diariamente, como você respeita os seus limites e como você valoriza a própria vida. O grande problema é que, quando negligenciamos o autocuidado, não percebemos de imediato o impacto disso. É algo silencioso, que vai se acumulando pouco a pouco. Você começa ignorando seu descanso, depois abre mão da sua alimentação saudável, em seguida deixa de se exercitar. E quando vê, sua mente e seu corpo já estão cobrando o preço. E sabe o que acontece? A autoestima vai sendo corroída. Porque toda vez que você se abandona, no fundo, está dizendo para si mesma: eu não sou tão importante assim. E essa mensagem repetida todos os dias vai moldando sua visão sobre quem você é. Você passa a acreditar que não merece o melhor, que deve se contentar com o mínimo, que os outros sempre vêm primeiro. Esse processo é traiçoeiro porque muitas vezes você nem percebe, mas ele aparece na sua energia, na sua postura, na forma como você fala e até na maneira como as pessoas te tratam. Quem não cuida de si, acaba se tornando mais vulnerável às críticas, à manipulação e até aos relacionamentos tóxicos. Por isso, o autocuidado não é um luxo, é uma necessidade. É como abastecer o tanque de um carro. Sem combustível, ele simplesmente para. O mesmo acontece com você. Se não se cuidar, sua vida trava. Agora eu quero te fazer refletir. Qual foi a última vez que você fez algo por você mesma? Não para agradar ninguém, mas simplesmente porque você merece. Se a resposta demorou a vir, talvez seja hora de reavaliar suas prioridades. E se esse ponto fez sentido para você, deixa um "eu me priorizei" nos comentários.
Isso vai te ajudar a assumir um compromisso público com o seu autocuidado e inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Quantas vezes você já sentiu uma dor de cabeça constante, um cansaço sem explicação, uma ansiedade que parecia não ter fim, e simplesmente ignorou? Talvez tenha pensado, é só uma fase, eu dou conta, depois eu descanso. O problema é que esses sinais não aparecem por acaso. Eles são como alarmes internos, avisos de que algo está errado e precisa ser cuidado. Ignorar os sinais do corpo e da mente é como desligar o alarme de incêndio e continuar, vivendo como se nada estivesse acontecendo. Por fora parece que está tudo bem, mas por dentro o fogo está se espalhando. E o mais perigoso é que, quanto mais você ignora, mais difícil se torna recuperar o equilíbrio. O corpo fala, e fala o tempo todo. Ele pede descanso, pede cuidado, pede atenção. Mas se você insiste em ignorar, ele começa a gritar. Aparecem as doenças físicas, a exaustão extrema, a depressão silenciosa, a ansiedade paralisante. É como se o corpo dissesse: se você não parar por escolha, eu vou te parar pela força. E sabe por que isso é tão sério? Porque quando você não escuta a si mesma, você está comunicando inconscientemente que a sua vida não é prioridade. Isso abala diretamente sua autoestima. Afinal, como confiar em alguém que te abandona? E quando essa pessoa é você mesma, o impacto é ainda mais devastador. Os estoicos acreditavam que a sabedoria começa na observação de si. Olhar para dentro, identificar os sinais e agir de forma racional é uma das maiores causas de desgaste emocional e perda de energia está em algo simples, mas que quase ninguém aprende desde cedo: dizer não. Quantas vezes você aceitou um convite que não queria, assumiu uma responsabilidade que não era sua ou ajudou alguém mesmo quando estava sem forças, só para não decepcionar? No fim, você fica sobrecarregada, ressentida, pior, com a sensação de que nunca está fazendo o bastante. O sim automático parece generoso, mas, na verdade, ele destrói sua autoestima aos poucos. Porque toda vez que você diz sim para os outros quando queria dizer não, você está dizendo não para si mesma. Isso cria uma ferida invisível. Você se coloca sempre em segundo plano, reforçando a ideia de que os desejos dos outros são mais importantes do que os seus. O problema é que essa postura não gera gratidão. Muitas vezes, gera apenas mais cobrança. Quem se acostuma com seu sim constante, começa a achar que é obrigação. E quando você finalmente tenta se impor, a reação é de surpresa, crítica ou até chantagem emocional. É nesse momento que muitas pessoas cedem de novo, presas ao medo de desagradar. Mas a verdade é que o não é uma forma de amor. Amor por você mesma, amor pela sua energia, amor pela sua paz. O não coloca limites saudáveis e mostra que você se respeita. E quem se respeita, inspira respeito. Os estoicos defendiam a clareza de propósito, saber o que é essencial e cortar o que é supérfluo. Dizer não é exatamente isso. É separar o que te fortalece daquilo que só suga suas forças. Não é ser egoísta. É ser responsável pela sua vida. Por isso, comece aos poucos. Na próxima vez que alguém te pedir algo que você não pode ou não quer fazer, respire fundo e diga: não, dessa vez não será possível. Você não precisa se justificar demais. O não por si só já é completo. E aqui vai o desafio. Se esse ponto mexeu com você, comenta aqui nos comentários apenas a palavra limite. Quero ver quantas pessoas vão assumir esse compromisso de parar de se sacrificar para caber na expectativa dos outros. Na correria do dia a dia, você já percebeu como é fácil entrar no modo automático? Você acorda, já pega o celular, resolve uma coisa, depois outra, corre para o trabalho, atende pessoas, cuida da casa, e quando percebe, o dia acabou. Mas a sua mente está exausta, como se tivesse corrido uma maratona invisível. Esse desgaste acontece porque nunca paramos. A mente, assim como o corpo, precisa de intervalos. Não falo de férias, viagens ou grandes escapadas. Falo de pequenas pausas estratégicas ao longo do dia. 5 minutos para respirar fundo, levantar, alongar, tomar um café sem pressa ou simplesmente fechar os olhos em silêncio. Pode parecer pouco, mas é nessas micropausas que a mente se reorganiza. É como se fosse um botão de reset.
Você se reconecta com o presente, sai da confusão mental e volta mais clara, mais calma e mais produtiva. Os estoicos valorizavam muito esse hábito. Eles praticavam momentos de silêncio e reflexão mesmo em meio às responsabilidades mais pesadas. Para eles, a pausa não era perda de tempo, mas sim um investimento em clareza e autocontrole. Porque quando você aprende a pausar, você deixa de reagir no impulso e passa a agir com sabedoria. E talvez esse seja um dos grandes segredos para lidar com pessoas e situações difíceis. Quando algo te irrita, pause antes de responder. Respire. Dê espaço para que sua mente processe. Muitas vezes, o que você ia falar no calor da raiva poderia se transformar em algo que você se arrependeria depois. Por isso, comece a praticar pequenas pausas ao longo do dia. Coloque um lembrete no celular, ou use gatilhos simples, como cada vez que eu sentir ansiedade, vou parar 2 minutos para respirar. Esse hábito pode parecer insignificante, mas ele tem o poder de salvar sua energia mental e fortalecer sua paz interior. E aqui vai uma provocação. Qual foi a última vez que você fez uma pausa consciente só para cuidar da sua mente? Se você não lembra, é sinal de que está na hora de começar hoje. Uma das maiores fontes de desgaste emocional não são os grandes problemas da vida, mas sim as pequenas discussões e conflitos que escolhemos entrar todos os dias. É como se cada discussão desnecessária fosse uma pedra colocada na sua mochila. Sozinha não pesa tanto, mas, somadas, elas te fazem caminhar exausto. A verdade é que nem toda provocação merece resposta, nem toda crítica precisa ser rebatida, e nem toda injustiça deve ser corrigida por você. Escolher suas batalhas é um ato de sabedoria e autodomínio. Isso não significa se calar diante do que importa, mas aprender a distinguir o que realmente merece sua energia do que só vai te desgastar. Os estoicos tinham clareza disso. Eles acreditavam que o que não está sob nosso controle não deve consumir nossa paz. Imagine quanta energia você desperdiça tentando convencer alguém que não quer ser convencido, discutindo com quem não escuta ou se irritando com situações que você não tem poder de mudar. Escolher suas batalhas é também escolher preservar sua paz. Às vezes, a maior vitória não é vencer uma discussão, mas não se deixar arrastar para ela. Porque no final, a opinião dos outros muda muito menos a sua vida do que a tranquilidade da sua mente. E aqui vai um exercício prático. Da próxima vez que alguém te provocar ou tentar puxar uma briga, pergunte a si mesmo: se eu responder, isso vai mudar alguma coisa ou só vai me deixar mais cansado? Muitas vezes, o silêncio e o desapego são respostas muito mais poderosas do que 1000 palavras. Lembre-se, sua energia é limitada. Use-a para construir a vida que deseja, e não para vencer pequenas guerras que não te levam a lugar nenhum. Muitas vezes, o que mais nos fere não é o que as pessoas fazem ou dizem, mas o quanto nós nos apegamos ao comportamento delas. O segredo para manter sua paz, mesmo cercado de pessoas difíceis, está em cultivar o distanciamento emocional. Isso não significa ser frio ou indiferente, mas sim aprender a se proteger de emoções que não pertencem a você. Pense assim: se alguém despeja sobre você raiva, grosseria ou desrespeito, isso não diz sobre quem você é, mas sim sobre quem a pessoa é. O erro de muitos é assumir como pessoal aquilo que é apenas reflexo das dores e limitações do outro. O distanciamento emocional é a capacidade de observar sem absorver. Os estoicos praticavam isso constantemente. Eles treinavam a mente para lembrar que ninguém pode roubar sua paz sem a sua permissão. Se alguém age com hostilidade, você tem sempre 2 escolhas: reagir de forma impulsiva e se deixar arrastar pelo mesmo veneno, ou respirar fundo, manter a clareza e seguir no controle da sua própria resposta. E aqui está a grande chave: distanciamento emocional não é fraqueza, é força. É a habilidade de estar presente sem se contaminar, de ouvir sem carregar o peso, de ver sem se prender ao drama. Você não precisa mergulhar no caos emocional de ninguém para provar que tem razão ou que é mais forte. Pelo contrário, quanto mais você se distancia, mais claro fica que a verdadeira força está no autocontrole. Da próxima vez que alguém tentar te desestabilizar, faça um exercício simples. Imagine que existe um vidro transparente entre você e a pessoa. Você vê o que acontece, escuta o que é dito,
mas nada daquilo atravessa esse vidro para atingir o seu coração. Esse é o poder do distanciamento. E lembre-se, não é sua responsabilidade carregar as tempestades dos outros. Você pode oferecer compreensão, mas nunca deve abrir mão da sua paz em troca disso. O mundo precisa de mais pessoas firmes, não de mais pessoas arrastadas pelo caos alheio. Quantas vezes você se arrependeu de uma resposta dada no calor do momento? Muitas vezes, reagir imediatamente é como acender uma fogueira dentro de si mesmo. O impulso inicial pode ser intenso, mas quase sempre nos leva a decisões das quais depois nos arrependemos. O segredo está em criar espaço entre estímulo e resposta. Ao invés de reagir automaticamente à provocação, à crítica ou à injustiça, respire, observe e reflita. Pergunte-se: essa resposta vai me fortalecer ou apenas me desgastar? Essa simples pausa transforma a situação. Ela impede que você seja arrastado pelo caos emocional e coloca você no controle da sua própria mente. Os estoicos ensinavam que a verdadeira força está no domínio sobre si mesmo, não na tentativa de dominar os outros. Quando você aprende a não reagir de imediato, você descobre que tem o poder de escolher suas palavras, seu tom e até mesmo se quer se envolver ou não. Muitas vezes, o silêncio ou uma resposta ponderada é mais impactante do que qualquer reação impulsiva. Além disso, essa prática fortalece a sua paz interior. Cada vez que você consegue se segurar antes de reagir, está treinando sua mente para priorizar a clareza e a razão acima das emoções momentâneas. Esse é um passo essencial para lidar com pessoas difíceis sem perder o controle ou a autoestima. E aqui vai um desafio. Na próxima vez que alguém te provocar, respire fundo e conte até 10 mentalmente antes de falar qualquer coisa. Observe como esse pequeno gesto muda totalmente a forma como você se sente e como a situação se desenrola. Se você já pratica isso ou pretende começar hoje, cometa autocontrole para mostrar que está assumindo o compromisso de não ser dominado pelas emoções externas. Cuidar de si mesmo não é um luxo, é uma necessidade para manter a paz mental e emocional. Muitas pessoas confundem autocuidado com egoísmo, mas na verdade, é a base para conseguir lidar com qualquer situação difícil, sem se desgastar ou perder o controle. Autocuidado não significa apenas momentos de lazer, mas sim pequenas atitudes diárias que fortalecem seu corpo, mente e espírito. Dormir bem, alimentar-se de forma equilibrada, praticar exercícios, meditar, organizar suas tarefas e reservar tempo para refletir são práticas simples, mas extremamente poderosas. Elas criam uma armadura invisível que ajuda a absorver menos o estresse externo e a reagir com mais clareza diante de pessoas e situações difíceis. Os estoicos entendiam que o autocuidado estava profundamente ligado ao autocontrole. Ao fortalecer a si mesmo, você fortalece sua mente para não ser manipulado por opiniões, críticas ou comportamentos tóxicos. Quando sua mente está descansada, seu corpo está saudável e seu espírito está centrado, você não reage por impulso, você age com intenção e sabedoria. Além disso, autocuidado diário gera consistência. Cada pequena escolha consciente de se priorizar, mesmo que seja por apenas alguns minutos, soma forças para enfrentar os desafios da vida. Quanto mais você pratica, mais difícil se torna que a raiva, o estresse ou a manipulação de outros tirem você do seu eixo. Um exercício prático é criar rituais diários de proteção da paz. Pode ser 10 minutos de meditação, uma caminhada curta ao ar livre, escrever um diário de gratidão ou simplesmente desligar o celular por um momento. Essas pequenas ações lembram sua mente e corpo de que você é prioridade, e não deve ser arrastado pela energia negativa dos outros. E aqui vai um convite. Escolha hoje uma prática de autocuidado que você fará religiosamente todos os dias desta semana e compartilhe nos comentários qual foi. Esse pequeno compromisso pode ser o início de uma mudança significativa na sua vida, porque cuidar de si mesmo é o primeiro passo para nunca mais perder sua paz. Quando alguém tenta provocar você, a reação imediata é devolver na mesma moeda. Mas os estoicos nos ensinam que a verdadeira força está em mudar a perspectiva. Em vez de pensar essa pessoa quer me irritar, pergunte-se: por que eu daria a ela esse poder? Ver além da provocação significa entender que a atitude do outro fala mais sobre ele do que sobre você. Quando você escolhe não reagir,
Não é fraqueza, é domínio sobre si mesmo. E esse domínio é o que protege sua paz e mantém você no controle da sua vida. Os estoicos acreditavam que a mente precisa de treino diário. Uma prática simples: respire fundo 3 vezes antes de reagir. Outra: pergunte-se se isso ainda importará daqui a um ano. São pequenos hábitos que mudam tudo, porque cada vez que você aplica, fortalece sua mente contra irritações desnecessárias. O silêncio é uma das armas mais poderosas contra a irritação. Muitas vezes, a vontade imediata é responder na hora, mas os estoicos sabiam que isso só alimenta o fogo do conflito. Ficar em silêncio não é fraqueza, é inteligência. Você observa, analisa e decide se aquela resposta vale mesmo a sua paz. O silêncio bem usado desarma provocações, mostra autocontrole e preserva sua energia para o que realmente importa. Grande parte da nossa irritação nasce da tentativa de controlar o incontrolável, as atitudes das pessoas, o trânsito, o clima, as opiniões alheias. O estoicismo nos lembra que a verdadeira liberdade começa quando aceitamos que algumas coisas simplesmente não dependem de nós. Quando você foca no que pode mudar, sua atitude, suas escolhas, sua reação, o peso das frustrações diminui. O desapego não é indiferença, é inteligência emocional aplicada na prática. A última decisão é sempre sua: reagir com explosão ou responder com serenidade. Quando você escolhe a paz, você quebra o ciclo da irritação e assume o controle da situação. Isso não significa ser passivo, mas sim escolher a postura mais inteligente. A paz não é fraqueza, é força refinada. Cada vez que você opta pela calma, fortalece sua autoestima e se torna exemplo para quem está ao seu redor. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal para mais dicas como essa.